Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é João Gabriel Fagundes. Vamos continuar aqui nossa redação para a banca Sebrasp, nosso curso aqui totalmente focado nessa banca. Vamos de fato desvendar, mostrar que não existe nenhum mistério aqui para conseguir nota altíssima nessa banca. A estrutura aqui segue o parágrafo aqui segue uma estrutura interna e vou mostrar parte por parte para você não ter dúvida nenhuma em qualquer tópico que a banca exigir, qualquer tema que vier. Você de fato vai saber argumentar, vai saber expor ali o que ela pede e conseguir a nota que você almeja para passar no seu concurso. Então vamos aqui continuar nosso módulo. A aula anterior eu falei bastante de não fugir dos tópicos, mostrei um eixo temático em relação à corrupção, e agora nós vamos focar mais a parte estrutural da introdução, tudo bem? Aí vamos deixar os temas comentados mais para o fim da estrutura, para de fato vocês entenderem. Então aqui eu trouxe para vocês a respeito da introdução. Aqui vale fazer um comentário já, que para a Sebrasp, as provas da Sebrasp, a introdução, ela, como se diz, ela é pouco valorizada, tá? Porque a introdução, ela não vai ter a nota dos tópicos. Tudo bem, os tópicos vêm pedindo a nota e a introdução não está contida nisso aí. Só que uma redação deve ter uma boa introdução. E a redação da Sebrasp, a introdução tende a ser mais simples, tende a ser mais simplista. Então aqui eu vou desvendar para vocês não tiverem nenhuma dúvida. E quando de fato pegar a banca Sebrasp, qualquer redação que tiver, em qualquer prova, vocês fazem ali reação em 2, 3 minutos e já parte para desenvolver os tópicos, tudo bem? Então aqui é atenção, objetivo, o menor tempo possível. Aqui, eu trouxe aqui para você uma frase que eu sempre falo em todo o meu curso, todos os cursos meus, seja para a estrutura dissertativa aumentativa, seja para a estrutura expositiva. A introdução não é o início, a introdução é a consequência, mas qual a consequência seria? É o seguinte, muitos alunos pegam a redação e pensam, pô, agora eu vou começar aqui, eu vou realizar a introdução, eu estou totalmente perdido como fazer. A introdução, uma boa introdução, deve ser feita quando você já tem o que deve ser feito no desenvolvimento, tudo bem? Por quê? Porque a introdução aqui, pensando na Sebrasp, porque nosso curso é focado nessa prova, ela deve conter um spoiler, aquele gostinho de quero mais sobre o tema. Você vai mostrar para o corretor um pouco sobre o tema que você vai desenvolver posteriormente. Então aqui a introdução é a consequência. Consequência do que, Fagundes? Consequência, vamos anotar aqui, que é consequência do que será desenvolvido posteriormente. Então a introdução é a consequência do que vai ser desenvolvido posteriormente. Perdoe aqui a letra feia, mas aqui para fazer um resumo, a introdução deve ser feita já pensando quando você já sabe o que vai dizer posteriormente. Então, aqui você pensa, tá, meu desenvolvimento é sobre o racismo. Então, eu tenho que falar aqui no tópico 1 e no tópico 2, eu tenho que falar, por exemplo, na prova de PM Tocantins, eu tenho que falar do que é o racismo estrutural, eu tenho que falar sobre a criminalização do racismo. Tudo bem, eu já tenho ideia do que é o racismo estrutural, do que eu vou dizer, e eu tenho ideia do que seria a criminalização do racismo, tudo bem, que é imprescritível, é um crime inversável, etc. O racismo estrutural é uma forma de racismo, e é uma forma histórica, desde a colônia que o Brasil existe esse racismo intrínseco na nossa sociedade, que vem de uma estrutura colonial e permeia até hoje toda a estrutura da sociedade. Eu já tenho essa ideia do que vai ser feito. Beleza, eu tenho essa ideia. Então, é uma consequência do quê? Do que vai ser dito posteriormente. Então, eu vou dizer um pouquinho do que seria o racismo. Vou dizer, olha, o racismo é uma prática cultural negativa que permeia a nossa sociedade até hoje e vem desde da época do Brasil colônia e etc. Então você começa a mostrar ali o spoiler. Só que você não vai argumentar, você não vai desenvolver aquele argumento, você não vai falar, olha, isso se deve a tal, tal, tal coisa, por isso, consequência disso é tal, tal, tal coisa. Não, você não vai dizer isso. Por quê? Porque esses pontos serão ditos posteriormente, quando for para responder os tópicos. Mas você vai dar um spoiler, porque a introdução é uma consequência do que vai ser dito posteriormente. Porque veja só, se seu tema, por exemplo, caiu o meio ambiente, desenvolvimento sustentável. Veja só, uma prova de Sebrasp, por exemplo, carreira policial, e caiu o meio ambiente. Possivelmente pode cair, né, perfeitamente. Você já tem ideia do que vai falar. Por exemplo, você quer usar o exemplo do Pantanal, que no ano passado teve essa crise, 2020 no caso, teve essa crise em que houve um alto número de queimadas, perda de biodiversidade, etc. Você tem toda a argumentação bem feita para responder o que o topo pede. Só que aí você quer fazer uma introdução a respeito de algo relacionado ao meio ambiente que não tem uma relação aqui tão, como se diz, um nexo causal tão bem feito, tudo bem? Você quer falar, por exemplo, do
protocolo de Kyoto. Só que você vai analisar que o protocolo de Kyoto foi feito para analisar as emissões de carbono, as emissões de efeito estufa. Então, não está tão ligado assim com as queimadas do Pantanal que foram feitas de forma, algumas propositais, outras formas para conseguir um passe, etc. Então você percebe que não faz sentido que sua introdução seja consequência disso aí. Por quê? Porque o sentido lógico é pequeno, tudo bem? Você deve fazer uma introdução pensando, de fato, no exemplo Pantanal, pensando no efeito dessas queimadas, pensando em fazer essa relação de introdução com o desenvolvimento. Então aqui, a introdução ela vai ser um norte, tá? Porque você já vai fazer essa introdução quando você tiver, de fato, os tópicos, já com ideia dessa resposta disso aí. Não precisa estar com ele escrito aqui, não. Mas você tem uma ideia, tem um rascunho do que vai ser feito, aí já está perfeitamente bem feito, tudo bem? Então eu espero ter entendido que a introdução ela é uma consequência. Você faz primeiro os tópicos de desenvolvimento, depois volta para a introdução, para que ela não seja tão distante do que vai ser dito posteriormente, tudo bem? Eu espero que vocês tenham entendido isso, tá? E outro ponto, atenção às palavras-chave, tá? Eu trouxe isso aqui, é o seguinte. Professor, a introdução, então, eu vou fazer uma introdução. E o que é indispensável aqui? Eu sei que tem que ter uma ligação com os desenvolvimentos posteriores, com os tópicos posteriores. Mas o que é mais indispensável aqui? Por exemplo, você pega o tópico da PF 2021, foi o seguinte: a atuação da Polícia Federal e a garantia dos direitos e das garantias fundamentais. Sua introdução, ela é indispensável, tá? Quando eu digo indispensável, de fato, ela deve conter tudo isso aí, tá? É indispensável que você fale, perdão, da Polícia Federal. Você pode fazer como se diz, uma introdução falando um pouco do que é a Polícia Federal. Tem o artigo 144 da Constituição Federal, qual é a atuação deles, tudo bem? De forma bem resumida, tá? E deve conter também os direitos fundamentais, as garantias fundamentais. Professor, então eu vou explicar totalmente aqui sobre as garantias? Não. Lembrei que a introdução é um pequeno spoiler. Você fala um pouquinho do que seria garantias fundamentais, ou a garantia dos direitos. Mas aqui eu marquei o que seria o núcleo desse tema. O núcleo é a Polícia Federal. O núcleo é as garantias fundamentais. Pensar na atuação. E aqui eu vou marcar até de cor diferente. Pensar na atuação. Pensar ni. Aqui eu vou até retirar essa parte aqui. É o seguinte. Ela não é um núcleo. Pensar nas garantias. Pensar nas garantias. E você? A atuação em garantia é um recorte. Ele é o que vai especificar o que vai ser falado sobre o tema. Se você não falar sobre ele, você perde alguns pontos. Agora, não falar da Polícia Federal, não falar dos direitos, não falar das garantias, dos direitos fundamentais, você foge totalmente o que pede aqui. E se alguns tópicos aprofundar em algum desses núcleos aqui, você pode zerar o tópico. Então, o de vermelho aqui é o núcleo, é o indispensável para ter na sua introdução. Não pode faltar de jeito nenhum, tudo bem? Já o recorte, você pode sim deixá-lo para citar apenas nos tópicos, quando for desenvolver. Por exemplo, aqui nós temos o ponto aqui do Corpo Bombeiro da Lagoas. A intolerância nas relações sociais contemporânea, a cultura do ódio. Isso é o núcleo do seu tema, tudo bem? E isso aqui são apenas recortes. Professor, se eu falar na introdução da intolerância e não falar das relações sociais, eu cumpro perfeitamente o que deve ser feito? Não. Você deve aqui citar, de fato, um maior tempo da sua introdução na intolerância. Mas deve focar o recorte em relação ao que vai ser especificado, que é a relação social, tudo bem? Que é nessas relações sociais contemporâneas. Só que o núcleo aqui é a cultura do ódio. É o indispensável. É o que você realmente deve ter para analisar como você vai citar esse tema. Então, recapitulando, o núcleo é indispensável que esteja lá na sua introdução. O recorte é importante também. Só que ele vai ser, como se diz, menos falado na introdução do que os outros. Mas vai ter que ser falado, tá? Então, aqui eu espero que você tenha entendido essa parte. Outro ponto. Depende. Caiu aqui. Segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Você percebe que eles citaram a segurança pública, né? E colocaram lá em relação ao dever do Estado, direito e responsabilidade de todos. Aqui nós temos um tema, o núcleo dele é a segurança pública, tudo bem? Você vai gastar um tempo maior na introdução, fazendo um pequeno spoiler a respeito do que seria essa segurança pública. Só que você deve relacionar que é dever do Estado, é direito
e é também responsabilidade de todos, tudo bem? Só que, como eu disse, menor grau, que aqui é indispensável, que tem o núcleo. Se você fizer uma introdução e não tiver o núcleo, refaça, tá? Refaça. Ah, professor, eu fiz uma introdução e não tinha um recorte. Agora, eu peço que você não precisa apagar tudo, mas volte ali e tente encaixar esses recortes, tudo bem? Não precisa ser tão bem falado como os outros. Vamos pegar aqui mais um exemplo. A PRF caiu em 2019, se eu não me engano. O combate às infrações de trânsito nas rodovias brasileiras. É indispensável que tenha um núcleo, só que aqui existe o recorte. As infrações de trânsito é o núcleo, de fato, que deve conter ali, ao fazer a sua introdução. Só que existe um recorte. Qual é o recorte? É combate, tudo bem? Aqui é o combate. Não é legislação nem nada, é o combate. E não, é nas rodovias brasileiras, não é na cidade, etc. É na rodovia brasileira, tudo bem? Então você pode fazer uma introdução falando mais da infração de trânsito, só que sempre relacionando com combate e rodovias brasileiras. Lembrando que aqui você não argumenta, tudo bem? Então aqui é você ter noção com as palavras-chave. De fato, não se esqueça, tá? Não se esqueça disso. De fato, atenção às palavras-chave. Inclusive, qual a importância das palavras-chave? Além de você fazer um controle, tá? Você vai fazer aqui um controle de validade, tá? Controle de validade da sua introdução. Lembra que bonito que eu tô falando. Controle de validade da sua introdução. Se você fizer uma introdução e não tiver o núcleo, pode ficar esperto, refaça, tudo bem? Para que você mesmo fazer esse controle, tá? Você mesmo fazer esse controle. Aqui é autotutela, perdão. Aqui que faz o seguinte. Então, isso vai te garantir esse ponto, para você analisar se a introdução tá boa ou não. E outra, você entender o que é núcleo, o que é recorte temático, facilita quando você for expor, desenvolver os tópicos seguintes. Por quê? Se eles especificarem algum desses pontos, eles vão especificar claramente o núcleo, tá? Só que sempre ligado ao recorte temático. Isso facilita para argumentar, tudo bem? Então aqui espero que você tenha entendido em relação às palavras-chave. E aqui eu vou passar algumas formas de introdução. 3 formas, tá? 3 formas. É a breve explicação e junção dos tópicos. Essa aqui é a mais usada, tá? Aqui eu recomendo bastante. Poupa tempo. Você tem ali o núcleo e os recortes já contido. Não gasta muito tempo, não pesa a cabeça e facilita a sua vida. Então, essa aqui de fato merece um bravo, merece palmas, é prático, cumpre com o propósito de ter ali, é, as palavras-chave, de ter ali a consequência do que vai ser dito posteriormente. Então, se você puder facilitar, use dessa maneira, tudo bem? Eu já vi redações que tiraram notas excelentes que não tiveram nem introdução. Pode, claro que pode. Só que eu recomendo a introdução, justamente porque mostra que você fez um texto totalmente estruturado. E o que foi dito posteriormente foi pensado na introdução, tudo bem? Então, eu sempre sugiro que faça uma introdução. Só que aqui eu sugiro que faça uma introdução breve, como aqui está contido, tudo bem? Então, como é que seria isso, Fagundes? Como é que seria isso? Nós temos aqui o tema, o papel da Polícia Federal no aprimoramento da democracia brasileira. Esse é o tema da PF, se eu não me engano, 2018, tá? Ele trouxe esses 3 tópicos, né? Trouxe esses 3 tópicos aqui, que era o papel constitucional, que é as contribuições relevantes para a questão do Estado democrático, tá? E apresentar sugestões de implementação de ações em relação ao aprimoramento da democracia. Como é que eu faria uma redação aqui? Introdução aqui, perdão. Aqui o candidato que tirou nota máxima na redação, ele pegou e fez a junção, tá? É muito simples. Você vai explicar o núcleo. Qual que é o núcleo aqui? Aqui você tem esse tema. Você tem esse tema aqui, papel da Polícia Federal. Esse é o tema. Aliás, esse é o núcleo temático, perdão. E aqui a gente tem recortes, tá? O que o candidato fez? Explicou o núcleo, que a Polícia Federal é um importante órgão que tem contribuído para o aprimoramento da democracia brasileira. Ponto. Aqui ele explicou a relação entre a Polícia Federal, que é o núcleo, com outra parte do núcleo, que é a democracia brasileira. Percebe a ligação lógica aqui? Como é que é fácil? Tudo aqui eu expliquei para vocês fazerem direitinho. Pegue o núcleo, relacione, joga o recorte. Pegue o núcleo, intolerância e cultura do ódio. Aqui, ó, especificadamente aqui. Pegue o núcleo, relacione os dois e após isso coloque os tópicos. Pegue o núcleo, relacione os dois e após isso coloque os tópicos, que vem um recorte também. Pegue o núcleo, relacione com, se tiver mais de um núcleo, ou explique ele, e após isso coloque os tópicos. Ele fez isso. Ele explicou o papel da Polícia Federal, que tem contribuído para o aprimoramento da democracia brasileira, tudo bem? Através de operações investigativas,
e serviços prestados à população. Ponto. Bem simples, sem nenhuma complicação, dor de cabeça, nem nada. De fato, como uma redação deve ser, matéria maravilhosa como essa. E agora, o que é que ele faz? Você percebe que ele mostra o seguinte: é necessário discorrer sobre o papel constitucional e social dessa instituição. Ele cita aqui, tudo bem? Ele pega o tópico e joga, isso mesmo. Depois ele cita esse aqui: citar contribuições relevantes realizadas por ela para a manutenção do Estado Democrático de Direito e apresentar sugestões de implementação de ações ou projetos que possam contribuir futuramente para o aprimoramento da democracia brasileira. Percebe que não tem dificuldade? Percebe como é que é? É você pega o núcleo, como eu te ensinei a fazer o recorte de núcleo. Aí pegar o núcleo do tema, o recorte. Se tiver mais núcleo, ligue os dois, relacione já na introdução. De maneira bem simples. E após isso, coloque ali os tópicos que vai estar o recorte já contido. Bem simples. Aqui é uma introdução de uma redação de 2018 que tirou nota máxima. Percebe que não tem dificuldade nenhuma. Não há mistério, tá? Bonito, bonito demais. Bem feito, bem arranjado, com coerência e coesão. Mas, é simples, tudo bem? Quando você entende a estrutura dele. Então aqui eu trouxe para vocês agora outro exemplo. Aqui eu fiz para vocês. Peguei o tema desigualdade social e o tema pedia causas, pedia exemplos práticos, pedia consequências. Eu falo, olha, ao discorrer sobre a desigualdade social e suas mazelas, é necessário mencionar alguns aspectos sobre essa temática. Ponto. Sendo assim, é importante discorrer sobre seus motivadores, além de exemplos práticos nas diversas áreas da sociedade. Ademais, também é imprescindível explicitar algumas consequências desse fato no país. Bem simples, peguei o núcleo e coloquei ali junto com os tópicos. Papel da mulher na contemporaneidade. Aí pede para discorrer sobre a inserção da mulher no mercado de trabalho, os desafios no mercado de trabalho feminino e a representatividade do público feminino nas mídias sociais. Eu faço na introdução, eu junto ali, pego o núcleo, tudo bem? Aqui eu só falo discorrer sobre o tratamento, ao discorrer sobre as transformações do papel da mulher na contemporaneidade, é necessário mencionar alguns aspectos sobre essa temática. Sendo assim, é importante discorrer sobre a inserção da mulher no mercado de trabalho e o desafio por ela enfrentados. Além disso, sobre o conceito de violência simbólica. Ademais, é indispensável apresentar a presença, atuação e representatividade do poder público feminino nas mídias sociais. Bem simples, sem nenhuma complicação. Tá? Para vocês mais dois exemplos. Aliás, mais dois tipos de introdução. Aqui eu deixo elas como reserva, justamente quando cai um tema que não coloca os tópicos. É possível fazer isso, tá? A já fez isso. Ela dá um tema e não coloca os tópicos, para você desenvolver a redação. E aí você, para fazer uma introdução bem feita, já que você não tem os tópicos, você faz a aplicação do tema para o verbete. Professor, o que é verbete? Eu não sei o que é verbete, professor. Me ensina o que é verbete. Aqui é bem simples. O verbete é você definir a palavra-chave do tema. Então aqui você tem um racismo. Aí aqui na introdução você vai definir o que é o racismo. Tá? Racismo, de acordo com o dicionário Aulete, o tratamento desigual, injusto ou violência contra pessoas que pertencem a grupo, etnia, cultura e etc. diferentes. Nesse contexto, é perceptível a incoerência do permanente racismo no Brasil, em que há uma maioria negra considerável, historicamente. Essa problemática tomou forma e até hoje persiste, gerando prejuízos sociais diversos. Você percebe que o primeiro período, eu fiz a definição do que é o racismo, tudo bem? Mostrei ali que o racismo é uma violência, nem sempre violência física, tá? Forma desigual, tratamento desigual e injusto. Há um grupo que no Brasil é incoerente, que é majoritário no Brasil, tudo bem? E que isso pertence a um grupo, etnia ou cultura. Ponto. Só que depois eu mostro que essa prática ainda persiste. Porque o tema ali, ele tem um problema, tudo bem? Esse tema tem um problema. Você mostra isso pro corretor, tudo bem? E aí você só mostra que você vai falar posteriormente isso aí. Bem simples também. Eu deixo como reserva para você usar quando o tema não vier com os tópicos. Qual é a chance de não vir com os tópicos? É pequena, tá? É pequena. Mas, assim, nós devemos prevenir sempre que possível. Mas é pequena. Nós temos outro tema, o poder da transformação da leitura. Eu vou explicar o que é leitura, tá? A leitura é atividade solitária, que se encarrega de levar seus praticantes a outro mundo, experimentar as sensações no campo de vividas e emocionar-se. Tudo isso sem sair do lugar. Eu mostro ali que existe um problema em torno daquilo ali, tá? E o Brasil não apresenta índice significativo de quantidade de leitores, e isso deve ser discutido. Por quê? Porque a redação, ela tem um problema ali, ela tem um cerne ali, tem um núcleo, que existe esse problema. Então você tem que mostrar, olha, a leitura no Brasil é muitos leitores? Não, inclusive a Saraiva está fechando diversas lojas, então tem um cerne ali, tudo bem? Então a gente tem que analisar esse ponto, tal? Então aqui a gente tem essa noção, a gente mostra o que é a definição do tema e depois problematiza, porque sempre deve problematizar.
é fácil de fazer, tudo bem? Se a mulher no mercado de trabalho, é mostrar que a mulher no mercado de trabalho é minoria, tudo bem? Apesar de existir mais mulheres com maior formação, alcançando cargos de maior dificuldade no Brasil. Só que elas são minorias ainda. Se você analisar, por exemplo, um fato atual, a Anitta. A Anitta foi, se eu não me engano, convidada para ser diretora do Nubank, junto com outras mulheres. Esse fato é tão inovador, que isso foi para no jornal, em G1, em diversas notícias. E isso deve ser levado em conta, esse pensamento deve ser levado em conta, que isso é exceção, porque se fosse o normal, não teria tanta discussão a respeito disso, não teria tanta amostra a respeito disso. Porque o homem está todos os dias presente nas diretorias de grandes empresas, e isso nunca foi para o G1, nunca foi para jornal. Então, de fato, você mostrar que existe esse problema no Brasil, que as mulheres pouco alcançarem os maiores cargos de gerência nas empresas. E racismo aqui, não precisa nem dizer, né, sobre o racismo, que eu já mostrei ali. Leitura também, etc. Com o tema que vim, você problematiza. Existe outra forma? Existe. Em vez de você segue o mesmo ponto, você percebe que existe a mesma problematização. Só que aqui mudou, né? Aqui você tem agora uma contextualização. Como é que seria isso, professor? Simples. A contextualização é você mostrar algo relacionado ao tema. Professor, mas algo não é tão vago, não? Não. Se, por exemplo, sua redação é sobre o desmatamento no Pantanal, ou sobre as queimadas no Pantanal, você vai fazer uma contextualização falando sobre, como se diz, a destruição do meio ambiente. Bem? Uma contextualização falando sobre a destruição do meio ambiente. Tá. Professor, isso está dentro aqui, agora eu peço um raciocínio. Isso está dentro, aliás, vou fazer aqui para vocês. Fazer um raciocínio. Nosso tema é sobre as queimadas no Pantanal. Eu fiz uma introdução. Aí, aqui, a gente tem duas bolas, né? A gente tem essa bola maior e tem essa bola menor. Professor, aqui dentro a gente tem o Pantanal, tá? E aqui fora a gente tem o meio ambiente. Claro, né? Acho que vocês conseguem entender essa lógica. O Pantanal é contido no meio ambiente, mas nem todo o meio ambiente. Aliás, aqui até eu me perdi, tá? Matemática não é meu forte. Mas aqui, o Pantanal está contido no meio ambiente, mas nem todo o meio ambiente é o Pantanal. Tudo bem? Então, eu vou fazer uma introdução. Minha redação é sobre o Pantanal, sobre as queimadas do Pantanal. Tudo bem? Só que eu vou fazer uma introdução relacionada à destruição do meio ambiente em geral. Eu tô dentro do eixo temático? Tô, perfeitamente. Então não há fuga do tema, tudo bem? Então não há fuga do tema, porque eu vou só contextualizar. Então eu vou falar a respeito da destruição do meio ambiente no século XXI. Como isso vem aumentando desde a Revolução Industrial. Só que o que acontece? Quando chega na problematização, chegou na problematização, eu especifico. Vou mostrar agora que de fato meu tema é Pantanal. E eu vou mostrar de fato que a destruição está sendo no Pantanal e não no ambiente em geral. Tudo bem? Vocês entenderam? Vamos pegar aqui, por exemplo, a deficiência dos surdos, por exemplo. Educação dos surdos. Aí você vai falar uma contextualização falando sobre a deficiência em geral, como isso impede de acessar meios, direitos que são inerentes à capacidade humana, que de fato impedem o indivíduo ter o direito a lazer, o direito à família, muitas vezes impedem, de fato, apesar de não deveria, mas muitas vezes, triste dizer isso, mas muitas vezes impede sim que o indivíduo constitua uma vida normal como qualquer outra pessoa. Só que aí você faz uma introdução falando a respeito disso, só que se eu lembrar que seu tema é educação para os surdos, aí você chega na problematização e você mostra que existe um problema em torno disso, mais relacionado aos surdos no acesso à educação. Entenderam como é que isso é feito? A contextualização, ela é mais geral, tá? Ela é mais geral, relacionada ao eixo temático, que eu vou escrever. Eixo temático. E a problematização é relacionado ao tema. Existe diferença? Existe, acabei de explicar pra você. O Pantanal é o tema. O eixo temático, o meio ambiente. Tá? Os surdos é o tema. As deficiências no Brasil, por exemplo, é o eixo temático. Tudo bem? Então aqui você vai fazer dessa maneira. E aqui eu vou mostrar para vocês. A gente tem, por exemplo, aqui as drogas ilícitas no mundo. Tá? Esse é o tema. Esse candidato aqui já explicou. É um pouco diferente. Mas vamos lá. É um pouco difícil de ler, mas eu vou ler com vocês. Vamos lá. A polêmica sobre drogas na América Latina reafirma a necessidade de discussão sobre o tema. Isso ocorre devido aos crescentes problemas enfrentados pela sociedade, ao fracasso das políticas antidrogas
E além disso, a ineficiência do Estado em combater o problema. Então, a primeira fase dele é relacionado já com o tema. Aqui é um pouco diferente, não devia estar aqui, mas tudo bem, eu vou falar a respeito disso. Ele vai fazer a primeira frase relacionada com o tema. Vai falar que, de fato, o tema é um problema e deve ser discutido. Depois ele mostra os tópicos, tá? Bem isso mesmo. Mas aqui agora vamos mostrar desse ponto aqui, tá? Vamos lá. Crise no sistema prisional. Se caísse uma redação sobre esse tema, você queria fazer? Então vamos lá. Como deve ser feito aqui. Eu fiz essa redação aqui, essa introdução. Bem assim, ó. O sistema carcerário nasceu com a ideia de punir o indivíduo, de modo que ele não participasse da vida pública, nem cometesse crimes e também para a ressocialização social. Percebe que eu estou falando do eixo temático do sistema carcerário, como a idealizou. Estou mostrando ali em forma contextualização. Não cheguei ao tema ainda não, tá? Estou no eixo temático ainda. No entanto, aliás, aqui, ó. Entretanto, no Brasil odierno, esse modelo prisional encontra-se em crise, uma vez que não consegue cumprir sua função social, que é a integração da pessoa à sociedade. Então, percebe? Depois disso, eu especifico no tema e mostro que existe um problema em torno dali. Existe esse problema. Por quê? Encontra-se em crise. Não consegue cumprir sua função social, a função que foi idealizado. Eu vou direto ao eixo temático. Não é erro aqui. Não tem erro. Intolerância religiosa no Brasil. Aí eu vou falar, olha, liminar no século XXI, a intolerância religiosa é um dos principais problemas que o Brasil foi convidado a administrar, combater e resolver. Não estou falando de maneira geral a respeito do tema, né? Por um lado, o país é laico e defende a liberdade ao culto e a crença religiosa. Por outros, as minorias que se distanciam do convencional. Peraí, desligo aqui. Do convencional se afundam em abismos cada vez mais profundos, cavados geralmente por opressores intolerantes. Então, eu começo falando ali que o Brasil deve combater essa intolerância religiosa, né? Que o país tem liberdade de culto, tem um país laico, tudo bem, tem essa crença religiosa que as pessoas podem ter, tudo bem. Só que depois eu mostro que existe um problema, porque as minorias se distanciam do convencional, afundam em abismos cada vez mais profundos, cavados diariamente por opressores. A problematização está depois. Aqui cumpre perfeitamente. Esses dois tipos de introdução que eu mostrei para vocês foi para ser usado quando o tema não vier com os tópicos, tá? Porque quando vem com tópico, faço fácil. Vai pro fácil mesmo. Não evita moda, tudo bem? Erros que não devem ser cometidos, tá? Aqui a gente encontra demais esses erros. Não comete esses erros. Argumentação. A pessoa começa a argumentar na introdução. Faça isso não, tá? Por quê? A introdução não é feita para argumentar. A introdução é consequência do seu desenvolvimento. Desenvolver os tópicos. Só isso. Você vai fazer um pequeno spoiler ali. Por exemplo, você teve que na PM Tocantins desse ano, caiu sobre o racismo estrutural. Então, o candidato que pegasse ali e começasse a falar o que era o racismo estrutural, como o racismo problematiza a sociedade, como ele está enraizado na sua sociedade, se ele começasse a argumentar na introdução desse ponto, ele cometeria erros, tá? Porque a introdução não é feita para argumentar. A introdução é feita apenas para demonstrar um pequeno spoiler do que vai ser dito posteriormente. É apenas isso. Não é para argumentar. Se o seu tema for violência contra a mulher, não chegue colocando as causas. Ah, professor, a causa da violência contra a mulher vem pela sociedade patriarcal, em que os homens se sentem apoderados das mulheres, que se sentem donos dela, e que isso sempre vigeu, desde que o pai era dono da filha e repassava para o marido, e isso foi repassando de geração em geração. E os homens sentem-se donos das mulheres. E isso é a causa principal da violência contra a mulher. Não, não faça isso, tudo bem? Por quê? Porque você está argumentando. A introdução, se fosse para ser do tema violência contra a mulher, mostra um pouco a respeito do tema. Fala um pouco dos tipos de violência que ocorre contra as mulheres. Mostra que esse problema deve ser discutido. Mas não argumente, tudo bem? Deixe para o desenvolvimento. Porque provavelmente os tropas vão pedir para você falar a respeito disso. Tudo bem? Então, deixe isso para depois. Porque a introdução é consequência, não é argumentação. Inclusive, eu já vou dar um adendo para vocês. Caiu uma estima na PM Tocantins desse ano. Muitas pessoas estudaram apenas temas de segurança pública não foram tão bem. Aliás, a grande massa das pessoas mesmo foram muito mal nessa prova. A nota estava muito baixa em redação. Em objetivo não sei, mas em redação estava muito baixa mesmo. Por quê? Caiu em racismo estrutural. Pedi a definição de racismo estrutural. As pessoas não sabiam o que era isso. Sabiam o que era racismo, mas sabiam o que era racismo estrutural. Caiu sobre a criminalização do racismo. A pessoa
sabia discorrer. Agora, o próximo tópico pedia para falar as representações de racismo nas mídias, nos meios sociais. A pessoa não conseguia falar tão bem sobre isso. Então, o que é importante? Não importa se sua prova é para carreira policial, estude temas sociais também. Não ligue só para temas de segurança pública, estude também meio ambiente, tá? Estude o máximo de eixos temáticos possíveis, cidade, meio ambiente, educação, deficiência, todos esses temas de segurança pública, estude, tá? Nem que for 2 temas de cada, mas faça o máximo possível para que você não caia em branco na hora, tudo bem? Então aqui é só uma dica que eu dou para vocês. O repertório não relacionado, cuidado com isso. Eu não gosto muito de fazer uma relação da CESP com o repertório no início. Eu acho que o repertório da CESP, que é a redação da CESP da introdução, deve ser o básico, tá? Não deve conter muita coisa ali, justamente para não alongar demais e perder linhas para desenvolver os tópicos e também para não argumentar, tá? O repertório eu acho ideal você usar nos tópicos posteriores, eu acho ideal, desde que isso não substitua a sua argumentação. É que eu digo para vocês é o seguinte, o repertório, ele deve ser um embasamento teórico, só isso. Ele não é só argumentação, você já deve ter sua argumentação, ele é apenas um embasamento, nada mais que isso, tudo bem? Então se você for falar aqui, por exemplo, se você fosse falar, deixa eu pensar num tema aqui, por exemplo, violência contra a mulher, né? Aí você colocaria, aliás, mercado de trabalho feminino, as mulheres no mercado de trabalho. Você colocaria que a violência simbólica, aí tem o pensamento de Bourdieu, tá? Pierre Bourdieu, que fala que existem formas de violência que não necessariamente são violência física, como a violência de que as pessoas têm um espaço de poder e outras não, como as mulheres têm, não têm, né? No mercado de trabalho os homens têm, e isso é uma forma de violência e tudo mais. Aí o candidato não, ele vai e vai argumentando em torno, vai jogando informações acerca disso, mas não é argumento dele, é apenas argumento teórico. Ele já deve ter uma argumentação ali, e o teórico deve ser um embasamento, nada mais que isso, tudo bem? E vamos lá, por que o repertório deve ser legítimo e pertinente? Legítimo é repertório real, é isso, real. Então não deve ser inventado, não tira da sua cabeça nenhum repertório, tá? Ah, professor, eu quero usar filme, não posso não, porque é ficção. Pode usar filme. Professor, eu quero usar desenho. Teria um pouco de cuidado, mas pode usar também. Ah, desenho? Como assim? Pode usar desenho no repertório? Sim, você, por exemplo, pode pensar nos filmes da Disney, em relação, por exemplo, João e Maria, poderia usar ao abandono infantil, tudo bem? Você poderia usar, por exemplo, eu tô lembrando de cabeça aqui a relação das histórias, mas em relação também ao abuso materno, com se eu não me engano, a Cinderela, com a madrasta. Então você tem diversos. Você pode achar que é viagem, mas de fato, esses desenhos têm histórias por trás ali que vão atrás de coisas profundas da sociedade. E vão atrás, por exemplo, do abuso, da inveja, da violência, do abandono infantil. Tudo bem? A gente tem que ter essa noção. Você, como espectador, pode ser que você não assista um filme, um desenho, uma série com esse olhar. Mas muitos corretores e até alunos assim que tenham esse olhar um pouco mais profundo conseguem entender. Porque muitas vezes filme, série, desenho tem esse olhar mais profundo e pode trazer o eixo mais, como se diz, diferente na sua redação. E o que é pertinente? É relacionar, relacionado. Pessoal, então, se eu pegar e relacionar, tá certo? Não. Ele deve ser, por si só, relacionado com o seu tema, mas você deve deixar isso explícito, tá? Nada de pegar um repertório de meio ambiente e adequar com a violência, porque não faz sentido, tudo bem? Ah, professor, eu quero usar aqui citação de Ulrich Beck em relação à sociedade de risco, que fala sobre meio ambiente, sobre a destruição do meio ambiente em relação ao desenvolvimento industrial, e em relação aqui à violência contra a mulher. Não faz sentido, não é pertinente. Não tem relação lógica nenhuma entre os dois. Então tenha esse cuidado de entender o que é pertinente e o que é legítimo. Tudo bem? E aqui o último ponto é o tamanho da introdução. Aqui teve 7 linhas, né? E teve 7 linhas. Não recomendo, tá? Para mim, o ideal, a produção é aqui, ó. 5 a 4. Nada mais que isso. Por quê? Porque você vai desenvolver os tópicos o máximo que puder, tá? Tem 3 tópicos pedindo. Manda 7 linhas para cada. 7, 8 linhas para cada, tudo bem? O máximo que puder, que você tem que seguir a estrutura que eu vou passar nas próximas aulas. Olha esse aqui. Esse aqui não é um parágrafo, tá? 2 linhas não é um parágrafo. É um tópico frasal, tá? Ou você faz a introdução direito, com 5 linhas, 4 ou 5 linhas, seguindo a estrutura que eu falei aqui, ou você não faz, tá? Ou você já responde o tópico. Não inventa moda, não faz isso, tudo bem? Porque esse aqui o corretor fala, aliás, ele vê isso aqui e você perde ponto da estrutura. Então não faz isso em apresentar o tema, tá?
E aqui acabou os slides. Eu espero que você tenha entendido em relação ao repertório, em relação a tudo isso. Lembrando que vocês podem ter um certo tipo de preconceito em relação aos repertórios que eu falei, de filme, série, desenho, mas todos eles trazem, como se diz, um pensamento profundo por trás, tá? A gente tem que ter essa noção, que a gente não pode deixar de relacionar sempre com esses repertórios. Lembrando que eu gosto de repertório na redação da Sebrae, mas pouco, porque eu gosto bastante do seu desenvolvimento, de fato, você argumente em torno disso aí. Não tente esconder o seu argumento em torno, aliás, o seu repertório em torno do seu argumento. Você não tem argumento, você quer usar o repertório só para fingir que você sabe argumentar sobre o tema. Não faça isso, tá? Tenha cuidado em relação a isso. Então, eu espero que você tenha entendido todo esse ponto, tá? Focar em temas não só ligados ao meio ambiente, aliás, à segurança pública, focar em todos esses temas e cuidado com o tamanho. A introdução é a parte mais simples aqui. Essa aula aqui eu fiz um pouco mais completa, mas é que eu falei de muita coisa, não só na introdução. E quem, de fato, aprofundou aqui, teve essa noção.